Então hoje vim falar-lhes sobre pânico, crises de pânico e sobre medos de uma maneira geral. Aliás, recentemente comemoramos o Dia Internacional do Pânico e lembrei-me de trazer este tema porque realmente há muitas mais pessoas que possamos imaginar que sofrem, literalmente sofrem de medos e de ataques de pânico ou mesmo síndrome do pânico. E por isso resolvi trazer este vídeo para mostrar primeiro a perspectiva de como a medicina chinesa vê a questão do pânico e dar aqui dois pontinhos de acupuntura que podem ajudar numa crise de pânico ou mesmo fora da crise de pânico e por isso, e mais algumas dicas que entretanto possam surgir. Por isso, se o tema lhe interessa, fique comigo até o final do vídeo. Acho que vai ter aqui material que lhe vai ajudar muito a realmente a ter mais qualidade de vida e não sofrer tanto com este problema que é tão grave. E se conhece alguém também, convida ou partilha este vídeo com essa pessoa, porque realmente vai estar a ajudar essa pessoa a realmente a viver uma vida com mais paz, com mais tranquilidade, que é isso que as pessoas procuram, né? Que ficam tão bloqueadas, tão presas dentro desse casulo do medo. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é que, claro que neste vídeo não vou falar tudo, o tema é vastíssimo, há muito material sobre falar sobre medo e sobre pânico, precisamente porque há muita gente a procurar e a precisar de ajuda para resolver. Uns encaram mais por um lado mais da medicina convencional, uns mais pelo lado da psicologia, né? E eu vou mostrar a parte da medicina chinesa e como a medicina chinesa vê isto. E para a medicina chinesa não há uma diferença entre sintomas físicos e sintomas ditos psicológicos. É uma coisa que eu queria dizer aqui em primeiro lugar, é que se por acaso é o seu caso, tem medos, tem fobias, tem pânico, você não está louco ou não está louca. Porque é uma coisa que me custa muito ouvir, as pessoas dizer, afinal era tudo da minha cabeça. Afinal aquilo tudo foi tudo da minha cabeça, porque eu fui ao hospital e não tinha nada, porque eu fiz exames e não tinha nada. Ok, não tinha nada fisicamente, mas se a pessoa teve aquela reação, a pessoa tem energeticamente um desequilíbrio. E no caso da medicina chinesa, e eu vou falar de uma maneira muito simplista, porque eu estou a falar este vídeo para qualquer pessoa que queira ouvir, portanto, obviamente que na prática a coisa é muito mais complexa do que isto que eu vou dizer, mas a base normalmente parte daqui, que é um desequilíbrio entre a energia de rim e a energia de coração. Normalmente há aqui aquilo que muitas pessoas chamam que as nossas emoções andam sempre num eixo entre medo e amor. É isso a que nós, medicina chinesa, chamamos de energia de rim entendido como medo ou coragem, dependendo da situação, e o amor ou a alegria que está ligada ao coração. E realmente as nossas emoções oscilam sempre neste eixo, sendo que quando cai muito para o medo, nós ficamos, como é que é uma pessoa com medo? É uma pessoa que fica fechada, é uma pessoa que fica densa e o medo é a origem de todas as emoções mais pesadas, ou ditas, não gosto muito de usar esta palavra, de emoções negativas, que toda a pessoa que tem raiva, ressentimento, rancor, que tem tristeza, que tem preocupação, que tem todo este tipo de emoção parte de um eixo comum que é o medo. Isto só acontece, são no fundo manifestações diferentes do medo. A pessoa tem medo de algo e como defesa a pessoa manifesta-se de uma forma ou de outra, manifesta estas emoções. E depois no outro extremo do eixo temos o amor. E o amor e todo o tipo de emoções mais positivas. O medo enquanto ânimo, entusiasmo, alegria de viver, força, coragem, né? Alegria pela vida, não é? Então andamos neste eixo. Se nós
pegarmos muito, fugirmos muito para o polo do medo, fica desequilibrado. Também, se fugirmos muito para o polo do amor e da alegria, também podemos ficar demasiado excitados, demasiado expansivos e também não é bom. Então, a grande arte de saber viver é nós sabermos temperar e conseguir ao máximo, sendo que o equilíbrio perfeito nunca existe, mas manter ao máximo este equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico, é quase como se andássemos de bicicleta. Isto está sempre em movimento, mas não haver muito deslize nem para baixo nem para cima, porque senão realmente vai haver manifestações de doença. Então, energética, e aqui um parênteses, eu falo sempre em questões energéticas. É importante perceber que a pessoa não tem um problema no rim, nem tem um problema no coração. Pode eventualmente vir a tê-lo se realmente não fizer nada para melhorar. Mas falo de rim e de coração energético. O rim simboliza a água, como eu estava a dizer, tudo que é densidade. O coração, o fogo. O que é que acontece? Quando nós estamos muito eufóricos, nós temos que ser às vezes temperados com um bocadinho de água, né? Para pôr um bocadinho de água na fervura, porque, como eu estava a dizer, também a excitação a mais também não é benéfica. Então, o rim, que aqui é simbolizado pela água, tem este papel de controlar o coração, no sentido de o fazer, digamos, estar dentro de um equilíbrio ideal para viver harmonicamente. Quando há um desarranjo, um desequilíbrio energético, em que o rim não tem a força suficiente, porque, como eu estava a dizer, a emoção associada ao rim é o medo, e se a pessoa tem muito medo, há um desgaste imenso deste órgão, então a pessoa não tem a água suficiente para apagar o fogo. E como a pessoa não tem essa água suficiente para apagar o fogo vai se expandindo, não é? Quando nós já vimos alguma vez um fogo, um incêndio, e às vezes não conseguimos controlá-lo de maneira nenhuma. É isso que acontece numa crise de pânico. Não há água suficiente para apagar aquele fogo. E então acontecem reações. Primeiro, se repararem, existem sempre sintomas cardíacos, que normalmente é as palpitações, a taquicardia, não é? O coração aos pulos, a pessoa tem os suores, tudo isto são energias associadas ao coração, quer a hipertensão, quer depois a longo prazo, a pessoa pode, ou mesmo na altura, a pessoa pode ter... Porque o coração, em critérios de medicina chinesa, governa a nossa mente e a nossa coerência de discurso. Então é natural que a pessoa possa dizer palavras completamente descabidas e despropositadas. E isso tem mesmo a ver com o descontrole do coração. A longo prazo a pessoa poderá ter outros sintomas, ter insónia e por aí fora, que tem tudo muita relação com o coração. Vou fechar aqui esta parte porque entendo que é um bocadinho mais difícil depois de explicar, porque realmente isto não é só isto, entram outros parâmetros, mas para explicar em critérios de medicina chinesa como é que as coisas funcionam. E para perceberem que isto resolve-se repondo a energia deste tipo, energia do tipo yin, do tipo água, que falta no corpo. Portanto, a pessoa não está louca, a pessoa só tem uma falta de energia. Há um desequilíbrio, é uma doença que a pessoa tem energética. E uma coisa que às vezes chateia que aqui no Ocidente, a maneira como nós vemos as coisas pronto, como não conseguimos ver, como não é palpável, não é detetável por exames, então, pronto, está maluquinha, está doida, deu-lhe 5 minutos, de vez em quando tem estas coisas, e é tido quase como, menos, cada vez menos, mas ainda tido um bocadinho com um certo... como é que a palavra que é usar, assim, não é um desrespeito, mas é quase como um olhar de lado, quase como uma coisa assim de gente estranha. Então isso era a primeira coisa que eu queria deixar aqui bem claro, que a pessoa que tem ataques de pânico, tem medos, tem fobias, tem um desequilíbrio energético, não está doida. E é possível, porque o que é que acontece também? Uma pessoa com medo, eu muitas vezes ouço pessoas que me procuram porque têm medos e crises de pânico, e a sensação que, quando as pessoas começam a descrever, a sensação é que eu estou a ver uma pessoa afogar-se. E quando uma pessoa se está a afogar, a pessoa agarra-se
a qualquer coisa, porque a pessoa está muito insegura. Uma pessoa que tem muitos medos é uma pessoa insegura e a pessoa procura externamente algo que lhe dê segurança. E pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser ter algo, que a pessoa, qualquer coisa em que a pessoa se agarre e lhe dê essa segurança. Às vezes até podem ter coisas, ter bens materiais, ter algo, a pessoa procura algo que lhe dê essa estabilidade. E acontece muito realmente procurarem pessoas, elegerem quase como uma pessoa que aquela pessoa dá-me segurança, eu preciso daquela pessoa ao meu lado, porque aquela pessoa é que me traz para o equilíbrio. O que é que acontece? Às vezes a outra pessoa começa, ou porque também não compreende bem, ou porque a determinada altura ninguém é de ferro, isto desgasta não só a pessoa que tem a crise, como desgasta a pessoa que está ao lado, e que é o suporte, não é? Que é o porto seguro dessa pessoa. E então a pessoa chega a cansar-se disso. E então a pessoa começa a sofrer cada vez mais. Porque se a pessoa realmente não se tratar, não procurar ajuda, o que vai acontecer é que as situações cada vez mais vão sair fora do controle. E queria aqui bater, já que falei de controle, em dois aspectos da personalidade, se assim quisermos dizer, que se a pessoa conseguir mudar, a pessoa deixa de ter crises de pânico, que são o controle e o ser extremamente racional. Todas as pessoas que têm a ideia que controlam tudo, que têm que estar a controlar tudo, controlar situações, as pessoas à volta, tudo que vai acontecer, ou as pessoas tentam racionalizar a sua vida, são as pessoas que mais sofrem com medos, fobias e crises de pânico. Porque, efetivamente, ainda não conseguiram conceber que realmente há coisas que não vão controlar. Há coisas que vão acontecer independentemente da sua vontade, de nós querermos ou não querermos. Nós não somos assim tão importantes nem tão poderosos. Obviamente que somos muito poderosos, mas não no sentido de as coisas acontecerem só porque nós queremos que elas aconteçam. Então, a primeira coisa a mudar numa pessoa que tem crises de pânico é que perca de uma vez por todas essa mania de que controla tudo. Porque sente a pessoa, eu sei que isto não é por mal, mas quem está por fora às vezes cheira a arrogância, cheira a pessoa que pensa que controla tudo, porque só o que ela faz está bem, porque está em cima do acontecimento para tudo, porque pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, e vamos e fazem. A pessoa está sempre com a ideia que é quase um todo poderoso, porque está a controlar quase o mundo. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E à medida que o tempo vai passando, ela vai tendo provas de que isso é uma ilusão. E cada vez mais as coisas lhe vão fugir das mãos. Não é? E depois, as pessoas que são extremamente racionais. Porquê? Porque tentam explicar tudo só com base em critérios racionais. Então nunca vão ter explicação, por exemplo, uma crise de pânico. Se nós tentarmos explicar uma crise de pânico de uma forma puramente racional, vai ser complicado e vamos acabar de dizer: isto é uma tolice, isto é da minha cabeça, isto não existe. Não é? A pessoa não vai ter uma explicação. O que é facto, à medida que a pessoa vai evoluindo, vai se tornando cada vez mais frágil, mais insegura, vai se agarrando, as pessoas começam-se a cansar dela e à medida, quanto mais ela tenta controlar a vida, mais as situações lhe vão fugir. Então realmente é um sofrimento atroz e por isso é importante olhar para estas situações com muita seriedade. O que fazer? Então há muita coisa, uma delas era isso, procurar ajuda, porque nem sempre é fácil mudar questões que já estão muito entranhadas dentro de nós, esta coisa de controlar, de ver, estás sempre alerta, às vezes é difícil desacelerar, parar e entregar, confiar no universo e que está tudo certo e que não há erros no universo e as coisas aconteceram porque tinham que acontecer, não é fácil. Claro que deixo aqui o alerta que não é para a pessoa, ok, então eu vi este vídeo, não é para eu controlar nada, então eu vou-me sentar aqui e deixar a vida rolar, porque afinal o universo faz tudo. Não, nós temos que fazer a nossa parte, está bem?
Cada pessoa, eu costumo dizer que se cada pessoa fizer a sua parte, ninguém precisa de ajuda de ninguém, não é? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Obviamente, se há uma situação que está a causar ansiedade, que lhe perturba e que tem algo que esteja ao seu alcance a fazer, então bora lá, vamos lá fazer tudo que esteja ao seu alcance, mas depois é entregar. Então esta linha é muito importante saber delimitá-la e muitas vezes é preciso de ajuda. Depois, o que é que ajuda mais numa crise de pânico? Aprender a respirar bem. Toda a pessoa que tem crise de pânico é fundamental que saiba respirar. O vídeo já está longo, eu não vou estar aqui a alongar-me a ensinar técnicas respiratórias, mas procurem, o ideal é a pessoa aprender a respirar lenta e profundamente, privilegiando o tempo expiratório, ou seja, expirar o mais lentamente possível, se possível fazer retenções com ar e sem ar, ou seja, a pessoa inspira lenta e profundamente, depois retém o maior tempo possível, porque o coração e o pulmão estão no mesmo espaço e se o pulmão estiver controlado vai acabar por ressonância, por também acalmar o coração. Então prender o ar nos pulmões durante algum tempo, o tempo que seja confortável, depois expirar lentamente e quando estiver sem ar, deitar mesmo o ar todo para fora e reter alguns minutos também, algum tempo, alguns minutos, se calhar não faz necessidade, é difícil, alguns segundos, se calhar, sem ar. Depois fazer novamente uma inspiração lenta e profunda para todos os problemas, aliás, cardíacos, mas numa crise de pânico é fundamental a pessoa saber respirar convenientemente, vai ajudar imenso. Aliás, se tiver, até pode não sofrer de crises de pânico, mas se perceber que alguém ao seu lado está prestes a desencadear ou está numa crise de pânico, o melhor que pode fazer é ensiná-la a respirar e respirar com ela lentamente, calmamente e profundamente. Depois, os 2 pontos da acupuntura que eu prometi deixar. Um deles eu já falei em algum vídeo, que é um ponto que existe aqui. Portanto, tem aqui um ossinho, aqui nesta zona, e depois a seguir tem uma covinha. Se reparar, se fizerem assim à mão, sentem mesmo aqui uma covinha. Então é pressionar este ponto durante alguns minutos. Vai ajudar também mais uma vez a si, ou se estiver ao pé de alguém que tem uma crise de pânico, massajar este ponto por algum tempo vai ajudar bastante. Outro ponto, que não sei se já falei, eu julgo que não, é um ponto que existe aqui mesmo no centro do peito, na linha mamilar, mesmo aqui no meio do peito. Pode massajar com a mão, por exemplo, massajar ou até encaminhar energia para lá, pode esfregar as mãos e encaminhar energia para lá, vai ajudar a desobstruir, este é um mestre da energia, vai ajudar a desobstruir toda a energia aqui do tórax, porque no fundo há ali um bloqueio, então vai ajudar a desbloquear, vai ajudar a pessoa a sentir-se bem. Estes 2 pontos, junto com exercícios respiratórios, já é fabuloso. Acho que já se consegue aqui um resultado bastante bom. Depois, estava-me aqui a lembrar de uma coisa que também é importante, que eu costumo também sublinhar, que é há certas situações, e vale sempre pôr esta cláusula, que a pessoa já tentou tudo e não há nada que resolva as crises de pânico, a pessoa tem reações completamente despropositadas. O que é que se passa? Vale nós procurarmos alguém que nos consiga ajudar em questões do inconsciente. Ou seja, muitas vezes são questões que estão muito no nosso inconsciente e que nós não conseguimos aceder a elas. E então, às vezes, vale um terapeuta que nos ajude a trazer para a consciência certas questões que estão lá guardadas, que nós não temos consciência delas, não nos lembramos, mas que estão a fazer com que nós tenhamos respostas completamente despropositadas para a situação. Por isto, isso vale não só para pânico, mas como outras situações quaisquer. Quando se perceber que tem uma reação, porque depois normalmente quando passa a situação a gente apercebe-se que realmente
eu nem parecia eu que estava, nem parecia que era eu a responder aquilo. Parece que era outra pessoa que entrou em mim e estava com aquele tipo de atitudes. Quando nós não nos revemos, não nos reconhecemos, temos uma reação estranha e descabida, vale procurar ajuda, porque normalmente são questões que realmente estão muito no nosso inconsciente e aí é que é mesmo, é quase impossível a pessoa conseguir resolvê-las sem a ajuda de um terapeuta que realmente vai facilitar esse desbloqueio e fazer com que a pessoa realmente consiga encontrar a paz e a serenidade na sua vida. Foi um vídeo se calhar um bocadinho longo, mas é difícil, havia muito mais para dizer. Se porventura tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, ou alguma dica que até pode ajudar aqui às pessoas que assistam a este vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu gosto, partilhe. Há muitas pessoas a sofrerem de pânico e a precisar de ajuda. Por hoje é só, deixe o seu gosto então e vemo-nos já na próxima semana.